Em primeiro lugar, a gente precisa avaliar, e aqui eu deixo questionamentos para todas vocês. Se eu estou com insônia, se eu estou com dificuldade de dormir, o que está tirando o meu sono? O que está passando pela minha cabeça agora? Será que são muitas preocupações? Será que eu estou com medo de fazer o exame que eu vou ter que fazer semana que vem? Será que eu estou com medo do resultado que vai sair? Será que eu estou com medo de ser demitida? Se eu estou com problema no trabalho, dentro de casa? Se o marido está com comportamento estranho? Se eu não sei como é que eu vou pagar as contas no final do mês? Tudo isso vocês entendem que mexe? E assim, pensando num diagnóstico de câncer, né? Não só o câncer de mama, mas você pensar que você está tratando um câncer de mama, você teve um diagnóstico, isso já mexeu aqui. Porque mexe com todo mundo. Como não? Você receber um diagnóstico, você saber assim que, meu Deus, e agora? Né? Isso impacta. Claro que de forma diferente nas pessoas. Cada um vai reagir de uma forma. Mas inicialmente a gente precisa abordar todas essas questões. Por exemplo, também quem está em quimioterapia, o pessoal que está fazendo quimioterapia, tomando muito corticoide, o corticoide interfere no sono. Então a gente sabe que interfere, né? Então no dia que o paciente faz quimio, às vezes tem paciente que me fala assim, Carol, eu fico ligada, o olho nem pisca, tá? E aí a gente precisa ajustar às vezes a dose do corticoide durante a quimioterapia para o paciente. O paciente usa corticoide em casa, no pós-químio. E tem químio como docetaxel, que a gente faz preparação de 24 horas antes com corticoide. E aí eu oriento minhas pacientes como é que vai usar corretamente o corticoide, porque normalmente o médico bota lá de 12 em 12 horas. E aí você bem bonita e plena vai tomar o corticoide à noite e não vai dormir. E não é assim. Então eu oriento direitinho como é que vai fazer a administração para não interferir no sono. Outra questão, entender o que você está comendo. Então, o que está na sua alimentação, porque tem alimentos termogênicos, né? Alimentos que vão aumentar o processo do metabolismo, que vão gerar insônia, podem piorar, né? Então, entender essa questão da alimentação. Outra coisa, sedentarismo, processos inflamatórios, sobrepeso, obesidade. Tudo isso, gente, interfere no sono, né? Então, eu preciso entender qual é a realidade de Regina para poder recomendar, que talvez precise realmente de talvez um benzodiazepínico. E tem outra coisa, né? Se a gente for pensar nos medicamentos, temos medicamentos para induzir o sono, que são chamados indutores do sono, e temos aqueles chamados benzodiazepínicos, que eles mantêm o sono, né? Então eu preciso até entender isso. Se você é uma pessoa que não consegue, se você deita na cama e o sono não vem lá pelas tantas da madrugada, que aí você consegue cochilar e dormir. Ou você é aquela pessoa que deita e dorme, porém acorda várias vezes à noite. E isso pode ter um motivo também, pode ser alteração metabólica que está acontecendo contigo, cortisol alterado. Então, assim, às vezes o tratamento desse processo da insônia não é um medicamento para dormir. Não é nenhum fitoterápico, que eu receito alguns fitoterápicos que podem ajudar. Mas, às vezes, é a gente corrigir um cortisol que está alterado. E aí você dorme bem, né? Você começar a praticar atividade física de manhã ou início da tarde, porque também quem está fazendo atividade física de noite tem descarga de adrenalina. Não vai dormir, ou seja, você vai ter mais dificuldade para dormir. Então, são pequenas orientações que a gente vai entendendo quem é você para construir esse plano, para auxiliar. Né, para eu saber exatamente o que a Regina precisa e não para você sair por aí gastando dinheiro à toa e também tomando coisa que você nem deveria estar tomando, ou também remédio que você também nem deveria estar tomando, sobrecarregando seu fígado, né? E às vezes não, você está precisando de uma correção em outra área que vai te ajudar a dormir melhor. E com isso você dorme melhor. E não precisa de um indutor do sono, nem de um benzodiazepínico, nem de nada assim. Nem de melatonina, né? O povo gosta de uma melatonina e sai gastando dinheiro, né? Mas assim, outra coisa é até, né? Porque o nosso corpo produz melatonina, gente, tá? Então assim, será se você, como é que tá a sua rotina? Quando a gente se expõe à luz do sol durante o dia, tá? Então, claro que nem todo mundo aqui vai poder estar tomando sol, né? Quem tá em quimioterapia, quem tá em rádio não vai tomar sol.
mas você está num ambiente iluminado, então assim, uma varanda, bota uma cadeirinha lá, tira óculos de sol, fica naquela luminosidade ali por alguns minutos, 15 minutos, puder até ficar mais. Quem puder, né, de manhã cedo fazer uma caminhada, também não bota óculos de sol, tá? Porque deixar essa luz, os raios mesmo solares, né, entrar pelo nosso olho, né? Então, isso é importante, porque com isso o nosso corpo, ele recebe estímulos para dizer assim, nossa, tá de dia, e aí regula o nosso ciclo circadiano. Para chegar à noite, aí eu tenho menos luminosidade, e aí entra também essa questão que a gente fala muito da higiene do sono. Você desligar de computador, de celular, de tela, porque isso aqui é a luz que também está entrando aqui no nosso olho e está mandando um sinal para o cérebro de que está de dia. E se o cérebro está entendendo que está de dia, mesmo você às vezes de noite com o celular na sua cara, né? Nosso corpo não vai produzir adequadamente a melatonina. Então às vezes as pessoas, e tem muita gente gastando dinheiro à toa, tá? Porque porque está conservando ainda maus hábitos na rotina.